Salve Nação Fantástica, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal HB Santos TV. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Henrique, sou mais conhecido como HB. Estou aqui para falar de Santos e te atualizar de tudo aquilo que está acontecendo no nosso time do coração. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando, né? Compartilha aí para que o nosso trabalho fique cada vez mais conhecido aí entre os santistas. Nós estamos aqui para falar de algumas situações do Santos, Caio Jorge, os próximos confrontos do Santos e também reforços. Então nós vamos começar falando aí dos próximos confrontos. Vocês estão me pedindo bastante. HB, fala sobre a Sul-Americana, fala sobre a Copa do Brasil. Pessoal, vamos falar de brasileiro apenas, porque Copa do Brasil e Sul-Americana ainda está bem distante, pessoal, né? O Santos, por estes dias, no Campeonato Brasileiro, vai ter confrontos dentro e fora de casa, né? Amanhã nós vamos enfrentar o América fora de casa, depois o Atlético Paranaense em casa e fora de casa, mais uma vez, o Palmeiras. Do dia 3 até o dia 10, nós estaremos aí comprometidos com o Campeonato Brasileiro. Então, por isso que o foco ainda é Campeonato Brasileiro. Quando chegar próximo da data da Sul-Americana, nós vamos falar da Sul-Americana, né? Então, a Sul-Americana nós já sabemos, os jogos já estão definidos, dia 15 e dia 22 contra o Independiente. Sobre Copa do Brasil, nós sabemos que o Santos vai jogar o seu primeiro jogo fora de casa, dentro de casa, perdão, contra o Juazeirense no dia 27. Então tá muito distante, então nós vamos continuar falando de brasileiro e falando da nossa equipe, né? Bom, olha, galera, seguinte, o time do Santos, na minha opinião, apesar de nós termos visto jogos interessantes, né, com variação tática, jogos onde o Santos dominou a partida, mas nós também vimos jogos que o Santos não dominou a partida, que o Diniz ele não conseguiu implantar a sua filosofia, né? Um exemplo que eu dou para vocês foi o último jogo do Peixão contra o Sport dentro de casa, nós empatamos, e também o jogo contra o Juventude, né? Então o Santos ainda tem muito a melhorar, né? É fato, nós estamos aí com 12 pontos, não estamos mal na tabela, mas precisamos melhorar. Tem a situação de um jogador específico que ainda não renovou e, ao que tudo indica, não vai renovar com o Santos. E como eu falei para vocês no início do vídeo, eu iria falar também sobre reforços. Eu acho, momentaneamente, que o Santos está precisando aí de alguns reforços, tá bom? Eu acho que o Santos hoje precisa de um centroavante, uma vez que nós sabemos que no final do ano deve estar saindo aí o Caio Jorge do Peixão, e de graça, né? É a minha opinião. Se você tem uma opinião contrária à minha, pode estar deixando aí nos comentários. Falamos bastante aqui do atacante Cano, que hoje joga no Vasco. Para mim, encaixaria muito bem no time do Fernando Diniz, neste time do Santos. E eu acho que o Santos deveria consultar o atleta para saber se há uma possibilidade de futuramente ele vir para o Santos. Eu acho que essa possibilidade existe e acho que ela não é pequena, tá bom? Uma vez que o Cano tem contrato com o Vasco até o final do ano. Então acredito que seria interessante, né, fazer uma consulta pelo atleta. Nós temos algum jogador no nosso plantel que pode substituir o Caio Jorge? Bom, nós temos um jogador que se aproxima daquilo, né, que é o Caio Jorge hoje no Santos. O Caio Jorge é aquele jogador que sai mais da área para buscar a bola, né, que consegue sair para tabelar, para deixar o atacante ou o meia na cara do gol, ou para ele sair na cara do gol. O problema é que o Caio Jorge às vezes perde gols aí que são fáceis, né? A exemplo do que era o Gabigol também. Por isso que eu acho hoje o Caio Jorge muito parecido com o Gabigol há um tempo atrás. É um Gabigol melhorado, digamos assim, o Caio Jorge, né? Para mim ele é melhor que o Gabigol no início da sua carreira. Bom, mas a verdade é essa, nós precisamos urgentemente de reforços nesta posição e, na minha opinião, enquanto o Zanocelo, nós tivemos aí 5 contratações após se livrar da Transferban. Foram estes: Marcos Guilherme, Moraes, Camacho, Zanocelo e Boza. Estas foram as contratações que o Santos fez depois que nós nos livramos aí da Transferban.
E nós praticamente só estamos usando aí 2 jogadores das 5 contratações. Praticamente, quando eu digo praticamente, são jogadores que estão entrando, né? Estão fazendo a diferença na equipe, que são eles, o Camacho e também o Marcos Guilherme, né? O Zanocelo ainda não engrenou, o Boza ainda não teve muitas oportunidades, né? Entra ali no decorrer da partida, no final do jogo, né? O Moraes, né? Que ainda, para mim, está sendo dessas contratações aí, é o jogador mais injustiçado. Eu não acredito que o Moraes esqueceu de como se joga futebol. Eu acredito que o Moraes, ele foi um dos melhores laterais do Campeonato Paulista e ele pode sim estar sendo utilizado pelo Fernando Diniz, né? Nós já nos perguntamos diversas vezes por que ele não coloca o Moraes. Ele já falou que está esperando o momento mais propício para colocar o atleta melhor fisicamente falando. Eu acredito que o problema do Moraes não é físico, né? Pode ser um problema de técnica, né? Não sei, acho que não, né? Ele não esqueceu de jogar futebol, pessoal, mas é uma opção do Fernando Diniz. Ele está sendo contestado pela imprensa por não utilizar o Moraes, está sendo contestado pela torcida por não utilizar o atleta e acredito que ele está abrindo os olhos para isso, espero eu, né? Bom, não só o Moraes, ele não está sendo contestado apenas por não colocar o Moraes, ele também está sendo contestado por não utilizar o Kaique e por não utilizar o Ângelo Gabriel. Na minha opinião, o Ângelo deveria ter entrado neste jogo contra o Sport, não só neste jogo contra o Sport, como também em outros jogos do Santos. Na minha opinião, era jogo para o Ângelo Gabriel. Eu acho que o Ângelo é um excelente jogador, quebra a linha de marcação, né, com o drible, e se ficar muito tempo parado, o Ângelo, eu acredito que ele vai perder ritmo de jogo. Foi o caso do Lucas Braga. O Lucas Braga ficou um bom tempo parado e no primeiro jogo aí, né, de titular, nós vimos que ele não era o mesmo Lucas Braga, né, que vinha fazendo a diferença há alguns poucos meses atrás, né, pessoal? Então, assim, quando você deixa o jogador muito tempo no banco sem utilizá-lo em um jogo, o jogador cai de rendimento. Então, assim, tem que utilizar o Kaique, tem que utilizar o Ângelo Gabriel. Vou falar um negócio aqui que eu sei que vocês não vão concordar comigo, mas na minha opinião, hoje o titular na zaga, o Felipe, ele é bom na bola aérea, mas na recuperação ele não é bom. Então, para mim, o Kaique hoje ainda é melhor que o Luiz Felipe na zaga. Para mim, o Kaique deveria ser o titular, né? Eu não sei se vou causar polêmica falando isso aqui para vocês, mas é apenas a minha opinião. Você pode estar discordando de mim, deixando seus comentários aí neste vídeo. É apenas a minha opinião, como eu já falei para vocês. Acho até que o Luiz Felipe serve para ficar no banco, né? Mas eu acho também que o Boza ainda está à frente. Pelo que eu vi do Boza, para mim ele ainda está à frente do Luiz Felipe, né? Acho que o Luiz Felipe leva uma pequena vantagem por ser um zagueiro que vai bem na bola aérea, mas porém na recuperação, se o cara colocar a bola na frente do Luiz Felipe, nós já vimos isso acontecer diversas vezes e ele não conseguiu se recuperar. Eu tenho muita desconfiança do Luiz Felipe na nossa zaga, mas eu quero que você deixe seu comentário em relação a isso que eu falei aí, tá bom, galera? Então acredito que o Santos deve ir atrás de novos reforços, também não deve fazer loucura, não deve gastar muito dinheiro. Nós temos que estar de olho no mercado. Vale lembrar, nós estamos prestes a perder o melhor zagueiro. Para mim é o melhor zagueiro do Brasil, mas na nossa equipe, o melhor jogador na linha de defesa para mim é o Luan. E nós estamos prestes a perder o Luan, né? O Olympique de Marseille fez uma proposta aí de 8 milhões de euros, mas eu quero lembrar para vocês que o Santos tem apenas 70% do passe do atleta, então seria inviável, uma vez que o Santos estaria recebendo menos do que a venda do Lucas Veríssimo. E eu vou ser sincero para vocês, hoje eu acho o Luan Pérez um zagueiro mais completo que o Lucas Veríssimo. Na minha opinião, valor para vender o Luan Pérez é acima de 10 milhões de euros, tá bom, pessoal? Eu acho que essa venda vai acontecer. Dizem que o Olympique também está de olho em um zagueiro do Barcelona e se conseguir contratar este zagueiro, provavelmente eles vão desistir da compra do Luan Pérez. Mas, repito, Luan Pérez, para mim, um dos melhores zagueiros do Brasil, na minha humilde
opinião, tá bom, pessoal? Então é isso, estamos encerrando aí mais um vídeo, né? Eu gostaria que você deixasse aí os seus comentários sobre tudo que eu falei aqui neste vídeo. À noite estaremos de volta com mais uma live, juntamente com o Quarteto Santástico, para falar de Santos, de diversos assuntos de classificação no Campeonato Brasileiro, e vamos falar novamente de Caio Jorge, porque sinceramente é o assunto que mais está deixando o torcedor com uma pulga atrás da orelha, tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo nesta sexta-feira. Um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui.